Alô, alô, minha gente! Alô, alô, minha 13ª! Sejam todos bem-vindos a mais uma live dentro do mês da alfabetização. É isso aí, mais um daqui para informar, para ação. Sejam bem-vindos. Setembro amarelo. Minha gente. A prevenção ao suicídio. E dentro do mês da alfabetização, tudo junto e tudo misturado. Vamos começar com música, já eu falo com vocês. Hoje também vocês vão adorar. Com a firmeza e os lampejos do farol e os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Ipanema, Iracema, Itamaracá, Porto Seguro, São Vicente, Enche. Na verdade, eu sou descobridor de 7 mares. Navegar eu quero. Vamos cantar, minha gente. Vamos lá, vamos ser felizes. Com a firmeza dos lampejos do farol e os recifes lá de cima avisam dos perigos de chegar. Andrados, Reis e Mar. Braços quero ficar bem à vontade. 7 mares navegar eu quero. É isso, minha gente. Como é que vocês estão? Começamos aqui com Tim Maia. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês aqui. Tá travando, minha gente? É isso? Teve uma ventania aqui danada. Aqui, não sei na área de vocês, mas ventou muito. Aí ficamos sem internet. Ficamos... Deu uma chuva também aqui. Ficou com Maiara Paixão. Meu Zé Francisco da Silva Alves. Boa tarde também, meu amigo, meu querido Chico. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Ana Paula. Tudo bem, querida? Boa tarde, Camila. Sandra Benedito também está aqui com a gente. Quem mais? Tati Pucci. Eu já falei para vocês que vocês têm os nomes chiques, eu não consigo nem pronunciar.
esses nomes chiques de vocês. Ou como é que eu falo o seu nome, querida? Paola Ramos. Boa tarde, creche comunitária. A magia da criança presente. Lu Oliver, seja bem-vinda também, querida. Débora Braz, ô querida Débora, seja bem-vinda também. Sempre presente, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Diane Machado, Jaqueline, tanta gente boa. Deixa eu ir lá para baixo já para falar aqui com todos vocês que a nossa audiência já está lá em cima. Muito obrigado. Hoje é o quê, gente? Eu estou perdido no tempo. Hoje é o quê? Terça-feira. Uma terça-feira, às 2 horas da tarde, para a gente conversar sempre, né? Deixa eu ver aqui. Realmente, gravando ainda, Bruna? Fala para mim, vocês. Para mim, aqui é travando. Não sei para vocês, mas para mim ainda tá. Mas a galera tá aqui comentando, então tem 1 minuto, tá travando realmente, né? Mas a gente vai seguir assim mesmo, gente. Tomara que as coisas vão dando certo aqui. Bom, vamos lá. Hoje teremos um cara que tem feito um trabalho fenomenal assim, na questão de visitação às escolas, com um tema muito delicado e muito sério, e a gente vai falar aqui com ele. Sabe que na nossa live é isso aí, diversidade. Minha conexão deve estar travando muito. Então eu vou fazer o seguinte. Não sai não, gente. Eu só vou sair aqui e vou. Vamos ver se melhorou. Estou de volta. Se melhorou, vocês me falem, por favor. Eu saí e entrei de novo. Pessoal, me avisa aí, por favor, quem está na live, se a conexão melhorou. Eu aguardo vocês falarem. Para mim aqui está melhor, sim. Não sei para vocês. Tá melhor, Cíntia? Cíntia tá me dando aqui o sinal de positivo. Então, se Cíntia tá falando que tá melhor, minha gente, ela que tá aqui nos bastidores, então o negócio tá melhor. Eu tô recebendo mensagens no backstage aqui, a galera falando que tá melhor, então vamos seguir. Gente, é o seguinte, hoje então presença ilustre do Bjork, que é rapper, e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre tudo que ele tem feito aí de visitação às escolas, sobre esse tema bastante delicado, bastante forte para falar, que é a prevenção ao suicídio. É o seguinte, eu quero começar bem diferente. Eu vou pedir a minha amiga Cíntia para soltar o vídeo do Bjork primeiro, para vocês conhecerem um pouco do trabalho dele. Valeu, minha gente. Aguarda aí, hein? Enquanto fôlego houver, 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 enquanto fôlego houver,
no labirinto da mente. Prisão sem grade ou corrente, confuso, nada evidente. Passado pesado que rouba o presente. Futuro parece ausente, tenta sorrir novamente. Mente, enfeita a tristeza pra parecer contente. Pense, quem que aguenta tanto tempo finge que não dói. Sorri pro mundo enquanto por dentro corrói. Herói que trava a batalha sempre em silêncio, saca? Pra quem não sabe ler, esse drama parece piada, mas só você sabe quantos leões por dia você mata. E só de não ter desistido ainda você já merece medalhas. Salva de palmas, hoje o vencedor aqui é você. E os que não entendem isso é porque não conseguem ver. Mas dá um perdão pra eles também, cada um. É isso aí, minha gente. É isso aí, é isso aí. Enquanto... Obrigado, Cíntia. A gente vai sair para eu ficar aqui. Aí, voltei. Muito bem, minha gente. Então, eu vou falar aqui um pouco do Bjork e vou chamar ele para dentro da live. Marcelo Bjork, natural de Campinas, São Paulo. Bjork iniciou sua carreira na música ainda na década de 90, no interior de São Paulo. Foi o fundador do extinto grupo Shekinah Rap, que conquistou o seu espaço no cenário do rap nacional após o lançamento do seu primeiro disco em 2005, intitulado Mais Que Poesia. O disco trouxe respeito ao grupo na cena, mas a grande fase do extinto grupo veio com o segundo lançamento, intitulado Rimas de Sangue. Deste disco, 2 músicas ganharam videoclipes, a música Pro Rio e Quer Me Ver. Tiveram boa repercussão no cenário do rap brasileiro, sendo veiculados até mesmo nos canais como o MTV. Depois do encerramento do grupo, em um hiato de 1 ano, Bjork reapareceu com um projeto paralelo ousado, a banda Digital Bomb. Lança seu primeiro disco intitulado 7 bilhões de guerras. E a música Foi na Cruz ganha as telas com um videoclipe que hoje ultrapassa 1 milhão de views. Bjork acredita que o rap pode ser também uma ferramenta de lapidação dos jovens e há aproximadamente 20 anos vem usando o hip hop como ferramenta para isso pelo Brasil afora, dentro e fora dos palcos. Atuando desde casas de recuperação até centros de ressocialização para adolescentes, com várias apresentações e palestras, também foi pelas periferias do país. Realizou por alguns anos um excelente trabalho em unidades da Fundação Casa, antiga FEBEM, em várias cidades do estado de São Paulo. O projeto intitulado Liberdade dos Meus Versos atende os adolescentes inseridos no sistema socioeducativo, levando a estes adolescentes a arte e a cultura originada das ruas, o hip hop. Essa forte experiência teve como fruto um livro lançado em abril de 2015 pela editora Litera Rua e tem como título o nome do próprio projeto, Liberdade dos Meus Versos. Em julho de 2018, Bjork lançou seu primeiro trabalho solo, o disco Simplicidade. O rapper tem viajado o Brasil fazendo apresentações do seu novo trabalho, enquanto mantém um ritmo frequente de lançamentos. Atualmente, morando aqui no Rio de Janeiro, Bjork encara uma nova fase em sua carreira. Depois de anos trabalhando de forma independente na sua música, Bjork assinou, em dezembro de 2009, um contrato com a gigante Universal Music e vem desenvolvendo um trabalho de crescimento com frequência de lançamentos nas plataformas digitais. É isso aí, minha gente. Então, com vocês aqui, dentro da nossa live da Gerência de Educação da 10ª CRE, o Bjork. Seja bem-vindo, querido. E aí, tudo bom? Cara, muito obrigado antes de tudo aí pelo convite. Feliz demais de estar aqui, da hora. Muito da hora. Que bom, pô. A gente quer agradecer demais a sua presença em nome da Gerência de Educação, da nossa gerente, a Cristiana Estancato, da professora Gracinha, que é a nossa coordenadora aqui na 10ª CRE. Muito obrigado aí pela tua presença, Bjork. Pô, eu que agradeço muito. Feliz demais de estar sempre conhecendo mais pessoas e somando com pessoas que também somam na vida de outras pessoas. Tamo junto. Demais. Legal. Querido, a gente iniciou aí com um vídeo seu do Enquanto Fôlego Houver e, na verdade, eu queria perguntar para você como é que começou a tua trajetória aí dentro desse cenário do rap, do hip hop, como é que começou isso para você? Cara, isso faz muito tempo, assim, eu conheci o rap, eu era adolescente e me apaixonei pela cultura toda, assim, porque representava muito o que eu vivia
e eu vi que era uma arte feita na periferia, por gente de periferia, e eu, como um adolescente de periferia, me identifiquei, assim, amor à primeira vista com aquela arte, né? Eu nunca tinha ouvido, e de repente eu vi um lance que falava muito sobre coisas que eu vivia. Então eu me senti muito bem representado naquele momento, e no interior de São Paulo. Eu morava no interior de São Paulo, numa cidade bem pequena, e aí eu comecei a me aprofundar mais. Em 1995, eu montei meu primeiro grupo de rap com alguns amigos, a gente era tudo ali adolescente, 15, 16 anos, e montamos nosso primeiro grupo de rap. E, cara, desde lá até aqui, eu tô com 39 anos e não consigo parar de fazer esse negócio. Tenho feito cada vez mais apaixonado pela parada. E eu não sei se por... Talvez... Eu sempre coloco dessa maneira, mas por eu ter conhecido o rap na década de 90... eu nunca consegui desvincular o lance da mensagem consciente do meu rap, assim, porque isso era uma característica muito forte do rap de 90. O rap, ele tinha que ter um porquê, ele tinha que ter uma mensagem, ele tinha que ter um protesto, ele tinha que ter algo que reivindicava algo. Ele não era só um monte de rima falando de qualquer coisa, ele tinha que ter um compromisso com aquilo. Então, por eu ter conhecido o rap naquela época, isso foi a minha escola, né? Então, mesmo que hoje o contexto do rap até mudou bastante, hoje já é um lance mais livre, você faz falando do que você quiser, mas a minha arte, ela continua assim, meio que não sendo tão livre nesse sentido, mas eu gosto disso, assim, eu coloquei minha arte refém disso e foi proposital. Então, assim, eu acredito muito no poder da arte para lapidar mesmo pessoas, trabalhar pessoas e trazer questionamentos e trazer assuntos para o centro da roda para a gente pensar junto e conversar junto. E o rap, eu acho que ele me dá essa facilidade, por ser uma música de muito discurso, as letras são grandes, tem muito o que falar, e você fazer isso de uma maneira estética, né, dentro de um formato de um verso, de uma rima, e jogar isso numa batida, atrai a atenção para as pessoas pensarem, pararem e pensarem sobre aquele assunto. Então, o meu verso, assim, a minha rima, ela sempre vai meio que permear assuntos importantes com relação à existência humana e tudo, fé, a vida em si e tudo que tem a ver com a gente, assim, às vezes mais do que a gente imagina. Faz bastante tempo. Antes da gente começar a falar sobre a coisa do Setembro Amarelo e toda essa tua ligação com a visitação nas escolas, eu quero dá licença também, gente, bater um papo de músico para músico aqui. Cara, como é que é esse lance? Fala para mim de decorar o teu texto, porque eu estava ouvindo as tuas coisas, cara, são textos enormes. Como é que isso chega para você, assim, como é que também você, com certeza, tem inspiração em outras pessoas, de repente tem aquela pessoa que você também admira, e fala um pouquinho disso aí também. Tá. Cara, o lance do decorar, para mim, assim, é muito natural, porque não foi algo assim que eu tive que me deparar com isso depois de eu já ter um método. Não, eu não tinha nenhum método. Então, eu comecei a fazer e eu sempre fiz nesse formato. As letras sempre eram... Antigamente era até maior, mano. Na década de 90 tinha muito rap de 11 minutos. Hoje não tem mais, tá ligado? Então, tipo assim, as letras sempre foram grandes. E assim, eu não sei explicar o porquê, mas eu tenho uma facilidade muito grande em decorar, cara. E eu tenho o meu método. O meu método é escrever à mão. Eu posso ler 40 vezes o texto, eu não vou decorar, mas se eu passar ele à mão uma vez, acabou. Eu posso rasgar e jogar fora, que tá tudo aqui e já foi, tá ligado? Então, geralmente para mim é isso, assim. Eu geralmente, quando eu escrevo, hoje, assim, com o lance das tecnologias, eu escrevo mais usando o computador, mas aí se eu tenho uma pressa em decorar ela, eu pego um papel e caneta e passo ela ali a limpo na mão, que aí eu já tenho aquilo decorado. E o lance das inspirações, assim, claro que eu tenho muitos outros rappers e outros músicos que me inspiram pra caramba. Poesia também, eu sou um consumidor de poesia, eu gosto de ler. E é claro que isso tudo me influencia na hora, mas eu tento ser muito fiel aos sentimentos, assim, na hora de escrever. Então, a maior inspiração é tudo que eu vejo, sinto e como que eu processo todas aquelas coisas que eu vivi e vi. Às vezes eu não vivi, mas eu vi na vida de alguém próximo, e como eu processo aquilo tudo, e tudo isso inspira assuntos, né, a serem tratados. Então é um mix de inspiração, cara, desde outros artistas, a situações cotidianas, a
a grandes situações, e assim vai. Tudo vira inspiração para arte, para música, né, cara? Tudo. Legal. Escrever, meio que no fim das contas, eu costumo rotular como uma válvula de escape para mim. Assim. Escrever para mim é onde eu descarrego e aquilo me alivia. É como se fosse a última etapa do meu processo ali de lidar com tudo, né? A hora que eu escrevo, parece que eu elimino aquele problema, assim, é meio que um exorcismo, Legal. tá ligado? Legal, legal. Bjork, não sei se, com certeza você já tem visto aí, quando você vai às escolas e também na tua infância, a garotada curte muito essa coisa do rap, né? De estar versando, tanto o rap como o funk, eles estão assim, dentro da cultura deles, né? Eles querem também fazer aquela coisa de batalhar, de batalha. É bem interessante isso com a garotada. Você tem visto isso também? Muito, cara. É muito engraçado, assim, como eu faço essas coisas desde, cara, pô, achei assim que efetivamente começar a fazer, assim, visita em escola e todo esse corre, mais ou menos desde 99, 2000, assim, de começar a fazer, usar o rap dessa maneira. Então, a gente sempre colava em umas escolas, fazia um som. Aí eu comecei a fazer oficinas com adolescentes que estavam privados de liberdade. E isso eu fazia em São Paulo, né? E São Paulo meio que não tinha uma concorrência, era só o rap mesmo e acabou, que era o som dos moleques. Só que aí o tempo foi passando e o funk começou a crescer, inclusive em São Paulo também, né? Mas quando eu vim para o Rio, foi engraçado, assim, esse senso, assim, de que fala assim, caramba, eu vou ter que batalhar mais para ganhar um espaço com a molecada, porque a molecada curte muito funk, né, cara? Mas é muito interessante porque o rap ele é como se fosse o primo mais velho do funk, assim. Ele é aquele cara que já tem um discurso um pouco mais sério, mas ele é muito próximo, porque ele é feito no mesmo lugar pelas mesmas pessoas, né, mano? Então, assim, o funk também é uma arte que nasceu na periferia e nasceu da necessidade de se expressar por pessoas que não tinham acesso a meios para se expressar, né? Se você vai ver a história do rap, cara, ele nasce de uma galera que queria ter acesso tinha o que falar e queria ter acesso a isso, mas não tinha como produzir grandes músicas, então os caras recortavam de disco um pedacinho instrumental, emendava ali o DJ para o MC poder cantar as ideias dele. O grafite, que faz parte do hip hop, nada mais do que uma pessoa com talento para artes plásticas, mas que nunca teve acesso a uma escola, nunca teve acesso a um centro cultural no seu bairro. Então o hip hop ele nasce desse contexto, necessidade e a necessidade de se expressar, de fazer arte e por pessoas que têm o que falar. E o funk, apesar dele não ter essa característica tão politizada, mas ele também é um grande fenômeno cultural, né, cara? Porque também é uma galera falando assim, ó, aqui também tem isso, aqui também a gente tira uma onda também, aqui também a gente se diverte também. E o poder que o negócio ficou, né? Saiu da periferia e invadiu hoje tudo quanto é lugar. Então é muito legal, cara, ver assim que mesmo num contexto como o Rio, onde o funk é mais forte que o rap, mas o rap ainda é extremamente bem aceito. E eu tô fazendo agora aqui no Rio, no Degase, um projeto que eu fazia na FEBEM, na Fundação Casa de São Paulo. Legal. E tá sendo sensacional ver os meninos ter o contato com a palavra ali do verso, de fazer ali, brincar ali com as suas ideias e dar um tom estético para uma carta, por exemplo, que ele tinha escrito para a mãe, e aí de repente ele consegue fazer aquilo tudo versado para ficar mais bonito. Tá sendo muito interessante. Então, isso mostra que a arte, cara, ela supera, assim, barreiras que a gente acaba criando, né, cara? A arte, ela tem um poder, assim, muito, muito tremendo. E cada vez que eu vou numa escola ou que eu vou num centro de ressocialização, eu percebo isso, assim, a receptividade é sempre... às vezes pode até ser que nos primeiros 5 minutos, assim, role meio que um receio, mas depois de 5 minutos aquilo quebrou e tá todo mundo envolvidaço. E a cultura da batalha, que é algo que ficou muito forte de 2004 para cá, é quase que de lei, assim. Todo lugar que a gente vai, a gente tem que fazer uma sessão de freestyle, de improviso, porque a molecada endóide, aí sempre tem um que também faz, a gente chama para fazer. É muito legal, cara. É interessante demais, cara. É muito gratificante. Você está falando aí você está falando, Bjork, do seu, já um pouquinho, como você entrou nessa coisa de visitação às escolas e também nesses centros, assim, de ressocialização. Como é que iniciou isso para você? Como é que teve essa ideia? Porque eu vejo assim, a galera não quer muito entrar nesses espaços, né? Como é que foi isso para você? Cara, é que assim, é meio que inseparável para mim, assim, a questão da minha arte. Como eu falei, eu decidi colocar minha arte refém de algumas causas, né?
Então, assim, é muito inseparável para mim, assim, a minha arte, por exemplo, ela é inseparável do contato real com as pessoas, assim, de fazer mesmo para quem consome. Quem consome rap é jovem e adolescente, cara. Então, onde é que essa galera mais está? Eles estão na escola, cara, eles estão ali. E ali, apesar de ser, pô, a gente talvez, assim, os artistas e talvez as pessoas formadoras de opinião, não tem, às vezes, essa sacada de, cara, a escola é um lugar sensacional para você trazer ideias, cara. Porque, assim, ó, ali tá todo mundo, cara. Então, tipo assim, tá todo tipo de jovem, todo tipo de adolescente, todo tipo de tribo urbana, tá ali, cara, porque eles vão na escola. Então, tipo assim, é muito interessante. A escola é um campo, assim, sensacional. E a gente, como sempre, teve esse lance de usar o rap de uma maneira meio educacional e meio de trazer mensagens e conscientização e trazer algumas discussões, a gente sempre fez muita parceria com escola. Quando eu fui convidado para fazer uma apresentação numa casa de um centro de ressocialização, uma Fundação Casa em São Paulo, eu não conhecia aquela realidade, eu nunca tinha ido numa unidade dessa. E quando eu cheguei lá, a gente fez o trabalho, a gente fez o som, e aí eu troquei uma ideia, assim, de uma meia hora assim, de conselho ali com os moleques e tal. E foi impressionante o que eu vi a primeira vez, assim, porque eu vi que eu tinha uma ferramenta pesadíssima para fazer, para usar, né? Porque assim, a gente fez uma atividade de 1 hora e pouco com os meninos, cara, e dava para ouvir até os mosquitos passando, de tão quieto que a molecada tava, prestando maior atenção, assim. E aí, quando acabou, a diretora da casa falou assim, cara, a gente simplesmente nunca viu isso acontecer aqui, assim. Foi muito silêncio, muita participação. E aí nasceu a ideia de falar assim, poxa, então eu vou estar mais vezes aqui. E aí isso acabou virando um projeto de poesia. E, pô, desse projeto, cara, eu nem sei te falar, isso já tem 10 anos, então eu nem sei te falar quantas casas eu já rodei na minha vida no Brasil. O projeto aconteceu na Fundação Casa em São Paulo, em 16 cidades diferentes do estado, para você ter uma ideia. Aconteceu em Belo Horizonte, em 12 unidades diferentes, e agora está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, fora visitas em outras unidades, que às vezes eu vou para fazer show, Amazonas, Belém, Rio Grande do Sul, e acabo fazendo uma visita numa casa dessas para poder conversar com os adolescentes. E paralelo a isso, as escolas, que sempre que dá também a gente está junto fazendo som, até que a gente chegou nessa ideia do Setembro Amarelo, que também foi uma sacada, assim, que trouxe para nós muitas experiências, assim, boas, tá ligado? Maneiro, bom demais. Ô, Bjork, eu vou chamar um cara aqui que teve uma experiência contigo, para ele bater um papo com a gente aqui e contar a experiência que teve na escola dele, no dia que você foi lá visitar, pode ser? Sensacional. Vou chamar aqui meu camarada André. Seja bem-vindo, André. Olá, olá, tudo bem? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Bjork. Beleza? Boa tarde. Tudo certo, Pô, né, irmão? cara? Tranquilo. Pô, assim, o trabalho do Bjork eu conheci na Manuel Porto Filho, né? A escola aqui do Rio de Janeiro. Então, eu era coordenador, então eu pude participar de todo o processo, né? A preparação ali, né? A divulgação e no dia mesmo. E, assim, o interessante é que partiu, né, partiu do Bjork, partiu dele o convite, né, se oferecer para poder fazer esse trabalho na escola. E assim, já havia um trabalho em relação à valorização da vida na escola, mas depois que houve o trabalho dele, né, o envolvimento, os alunos, foi como ele mesmo falou, né, a atenção que os alunos têm. Sempre há um aluno que trabalha, que gosta de versar. Inclusive, eu ainda tenho um vídeo até hoje do aluno que participou, né? Cantou ali um minutinho, mas já versou na frente de todo mundo. Então, assim, foi super interessante. E, inclusive, depois, né, posteriormente, alguns alunos o procuraram para poder relatar algumas coisas. Então, assim, depois do trabalho dele na escola, só fez com que a gente realmente incrementasse mais e a temática da valorização da vida dentro da escola. Cara, eu queria te fazer uma pergunta. Pô, manda. Então, cara, a gente sabe que esse trabalho que você faz é árduo, a logística, o deslocamento, né? A carga emocional das histórias e das situações que você se depara, né? Então, assim, com certeza já houve alguma situação de você, de repente, parar
desanimar, vou desistir, ou se houve alguma coisa desse tipo. Tem alguma experiência, algum fato marcante que você só constatou, não, eu estou no caminho certo, eu não posso parar, tem que continuar trabalhando com esses jovens aí, valorizando a vida? Cara, isso é muito legal essa pergunta, porque comigo acontece um processo muito engraçado, é meio místico, mas é engraçado. Toda vez que bate umas bad, porque bate, né, cara? Você é ser humano, né? É impressionante, cara. Quando fica mais firme essa ideia, tipo assim, cara, já tô ficando velho, vou largar um monte desses bagulho. Cara, eu começo a receber uma enxurrada de feedbacks, cara, de gente que eu nem conheço, mas que estavam em tal lugar quando eu fui em tal lugar, saca? Cara, mas parece que é um lance assim, pô, eu não sei explicar, é meio místico, mas é quando isso começa a ficar muito firme na minha cabeça, parece que automaticamente, cara, eu começo naquela semana a receber alguns feedbacks, assim. E eu falo assim, caramba, parece que essa galera sabe quando eu tô meio desanimado, tá ligado? Porque aí os feedbacks, eles vão meio que, é como se fosse, cara, eles vão meio que preenchendo, vai enchendo o tanque de novo, assim. Aí você fala, pô, como é que eu paro de fazer um negócio desse, cara? Se tipo assim, pô, se isso aqui foi um marco na vida dessa pessoa e tal. Que nem agora que a gente chegou no mês de setembro, e foi muito engraçado, porque eu recebi algumas marcações de alunos que do ano passado-se um ano, e essa pessoa lembra, cara. E ela marca e falou assim, pô, essa música eu ouvi a primeira vez em setembro do ano passado, marcou minha vida, mudei minha forma de pensar, ou isso, aquilo, outro. E me marca nas redes sociais. E eu falo assim, cara, que doideira, porque um ano é muito tempo, acontece muita coisa em um ano, tá ligado? E aquele adolescente ainda lembrar daquilo, cara, porque realmente foi algo que foi especial. Então, geralmente acontece isso, cara. Assim, eu agradeço a Deus por isso acontecer, porque várias vezes que eu já tava bem assim, pô, tá osso, eu começo a receber uns feedbacks, assim. E esses feedbacks, eles são sempre para mim, assim, uma enchida no tanque, cara. Eles são, assim, uma abastecida massa, assim, tá ligado? Porque dá meio que é o salário, cara. Dá meio que um ânimo de falar assim, não, mano, eu vou para cima. Eu vou para cima porque não importa se de repente o negócio fala assim, poxa, a gente conhece alguns trabalhos, né? A gente fala assim, poxa, esse trabalho devia estar, sei lá, em horário nobre na televisão, de tão forte que é, de tão bonito que é. Trabalhos em escolas, trabalhos em seja lá o que for, a gente vê aí tantos andando na caminhada. Mas, cara, a real mesmo, bicho, é que tudo essa coisa toda que a gente vê hoje de mídia e rede social, tudo isso mesmo é muito fraco e muito falso perto da vida real do dia a dia, né? A vida real do dia a dia é que é o negócio, cara. E se o projeto tá marcando vidas reais no dia a dia real, cara, isso aí já é motivo para continuar mais 10 anos. Não tem como, cara. Não tem como. Então, meio que eu me vejo meio que não autorizado a parar, tá ligado? É tipo isso. Não autorizado. Por mais vontade que de vez em quando realmente rola, né, mano? Rola. Isso aí, não para não. Boa. André, tem alguma pergunta aí, irmão? Oi? Não ouvi. Mais Não, alguma pergunta, tranquilo, André? continua aí. Parabéns, cara, pelo trabalho. Valeu. Valeu, querido. Tamo junto. Valeu, André. Obrigado, irmão. Massa Esse aí demais. foi o André, que teve uma experiência. Ô, Bjork, me fala um pouco da estrutura do projeto, assim, você vai na escola, e aí, como é que funciona lá? Como é que é? Então, quando rolou esse lance do Setembro Amarelo, cara, isso aí rolou esse é o terceiro ano, né? Na verdade, eu lancei uma música, que é essa música que você colocou no começo da live aqui, Enquanto Fôlego Houver, e ela era uma música que tratava dessa mensagem. Ela era um diálogo com pessoas que estavam enfrentando uma luta grande e que talvez pudessem estar pensando em tirar a vida. Eu já tinha escrito outras letras abordando esse assunto, assim, da depressão e tal, porque eu já convivi de perto com essa situação. Eu tenho minhas limitações também, tem hora que eu também tenho minhas batalhas comigo mesmo e com meus fantasmas. Eu não chego a falar que eu sou uma pessoa que sofro disso, porque eu já convivi com quem sofre e eu sei que o negócio é bem mais punk, mas eu já acompanhei muita coisa de perto, então eu sempre trazia alguma coisa disso nas minhas letras. Mas aí quando eu fiz a Enquanto Fôlego Houver, ela foi meio que uma letra direto para isso. Falei, não, eu quero abordar esse assunto. E foi muito interessante, porque ela não foi uma música pensada em Setembro Amarelo. Para falar a verdade, eu nem sabia na época que o setembro era o mês que se usava para falar sobre isso, cara. Só que, coincidentemente, eu gosto de falar que coincidência, mas eu sei que às vezes não é. Mas, assim, eu acabei a música em agosto e lancei a música, tá ligado? Tipo assim, cara, aí depois quando eu lancei, quando eu fiz a música,
Aí eu mostrei para algumas pessoas, as pessoas falaram assim, ah, que legal, é pro Setembro Amarelo? E eu falei, caraca, não, mas pode ser. Aí eu peguei e falei, não, então vai ser, cara. Aí eu peguei e fiz o vídeo, aí no vídeo eu já incluía a temática, né? Coloquei umas bexigas amarelas e tal, pra galera linkar esse lance, né? Mas, na verdade, a princípio, a composição da música não foi pensando, tá ligado, nisso. Mas mal eu sabia que isso ia ficar do tamanho que ficou. Porque, assim, quando eu lancei a música, aí a gente lançou e mostrou para alguns amigos e tal. Quando lança, a gente sempre manda o link ali para uma galera mais próxima, né, e tal. E um desses amigos, cara, assim, a gente é muito amigo do Diego do Flamengo, assim, é um amigo pessoal mesmo, assim. Ele e a esposa e tal. Minha família é muito amiga da família dele e tal. E aí, assim, ele gosta muito dos sons, assim. Então eu sempre mando um som para ele e tal. E aí a gente tava na casa dele e a esposa dele, que na verdade, ela foi a idealizadora dessa parada toda. Ela falou assim, cara, essa música mexeu muito comigo. Ela teve uma experiência, né, de suicídio. O pai dela se suicidou quando ela era pequena, né? Quando ela tinha, acho que 7 anos. Então ela tinha uma experiência muito marcante. Ela falou assim, cara, essa música mexeu muito comigo. E aí ela propôs, ela falou assim, cara, o que você acha da gente sair por aí falando dessa coisa, cara? Fazendo essa música ao vivo e falando sobre isso, cara. Falei, pô, é por aí aonde, né? Onde a gente vai fazer isso e tal? E aí ela teve essa cara, falou, cara, vamos nas escolas, eu vou ligar umas escolas, vou tentar fazer uma ponte. E aí no primeiro ano que a gente fez, a gente conseguiu, assim, na época, 3 escolas, né? Pra gente fazer, que isso foi sem ser em 2019, 2018. A gente fez, que foi quando a música saiu. A gente fez 3 escolas. A gente conseguiu fazer uma escola no Santa Cruz ali, uma em Campo Grande, e a outra eu não me lembro aonde. Mas foram só 3, mas já foi uma experiência, assim, sensacional. E aí a gente percebeu que o negócio era para ser isso mesmo. Falei, poxa, cara, que legal que a música já saiu do âmbito de só uma música e já virou um projeto. E aí no outro ano, cara, a coisa já ficou mais estruturada, que a gente teve mais tempo para conseguir armar os contatos com as escolas. E aí no ano passado a gente chegou a fazer acho que umas 10 escolas, eu acho, no total, assim. Legal. E aí esse ano que a gente queria estourar o norte, assim, de fazer quase que todos os dias do mês, a gente foi todo mundo pego de surpresa aí pela pandemia e tal. A gente conseguiu fazer ontem na unidade do Degase, que o Degase está tendo aula, né? Porque como os meninos estão lá privados da liberdade, as aulas lá já começaram a rolar, né? Então a gente conseguiu fazer lá uma edição, assim, do Enquanto Fôlego. A gente fez um som, conversamos com eles sobre o assunto, que é uma realidade também muito presente dentro de socioeducativos. Os meninos estão privados da liberdade, não é todos que encontram ali as ferramentas necessárias para lidar com aquilo. Então, é um quadro real, assim, o suicídio dentro desses lugares. Então, foi muito forte a gente poder ter ido lá ontem e conversar com os meninos sobre isso e falar sobre essa parada da valorização da vida mesmo e de como as coisas são passageiras, que a gente tem que sempre pensar que amanhã é uma nova caminhada, é um novo dia. Então, daí que surgiu a ideia, né? Tipo assim, até assim, a Bruna e o Diego são parceiros, assim, que eu não tenho nem como descrever, porque além dela ter a ideia, eles que custiam esse rolê, porque é um rolê, cara. A gente sai rodando as escolas todas aí e tal. Então, assim, é muito interessante, cara, essa parceria, assim. Eles são pessoas envolvidas com as coisas também. A Bruna e o próprio Diego, assim, faz muita coisa, assim, na área social também e tal. Então, assim, foi um casamento, assim, dessa parceria que foi legal pra caramba, né? E aí, a parada funciona bem dessa forma, assim. A gente agendou as escolas, a gente faz em cada lugar ali uma atividade ali de 1h30, mais ou menos, onde a gente faz um rap, brinca um pouco, traz o assunto pra roda, aí a gente conversa um pouco sobre aquele assunto. A Bruna sempre dá um depoimento pessoal dela, porque o lance da experiência é algo muito forte, né? Sim. Então ela sempre fala um pouco da experiência dela. E às vezes algumas escolas que a gente fez período da manhã e fez período da tarde também, que foi muito interessante isso. E aí cada lugar é uma experiência diferente, né, cara? Cada escola visitada foi uma experiência nova, muita coisa que aconteceu, assim, como o amigo comentou aqui, de tipo assim, acabar a atividade e a molecada aglomerar e querer conversar sobre, e muito adolescente chorar e começar a pôr ali para fora tudo que estava pesado demais. E a gente conversar com eles e aconselhar, procurar professores ou psicólogos da escola, porque isso é muito importante. A gente vê nesse mês de Setembro Amarelo muita gente assim se colocando à disposição, falar, me chame no inbox, e essas pessoas às vezes não estão preparadas para lidar com esse problema.
Então, assim, a gente sempre encaminha para quem realmente está preparado, porque se você pega um quadro de alguém depressivo, de repente um conselho que você acha que você está ajudando, você aciona um gatilho ali muito pior. Então, é um assunto muito sério de saúde, né? Eu não posso mandar alguém com o braço quebrado falar com o borracheiro, eu tenho que mandar falar com o ortopedista, né, mano? Então, assim, sempre tendo esse cuidado dentro das atividades, mas a ideia era só pegar, a ideia mesmo, assim, era pegar algo lúdico, a música, e trazer o foco da conversa, mas literalmente encaminhar para quem está preparado para tratar essa conversa, né, meu? Porque isso é muito, muito sério. E a gente teve altas experiências, cara, assim, de adolescente que, pô, chegou pra gente no final, entregou uma gilete, ela tinha o braço bastante machucado, de cortes, e ela falou assim, olha, eu sei que agora eu não quero mais isso aqui. Então, tipo assim, a gente fica muito feliz, é claro que a gente sabe que essa adolescente vai enfrentar uma crise de novo amanhã e tal, depois, mas só daquele momento ela entender assim, olha, cara, eu vou tentar vencer sem ir. A gente já foi sensacional, né, cara, da gente voltar para casa assim e falar assim, poxa, pelo menos hoje essa adolescente talvez não vai se ferir dessa maneira e tal. Então, assim, é muito gratificante essa parada toda, cara. É um negócio que, apesar do cansaço, assim, que dá, cara, mas é um lance muito... É um lance muito... Pô, eu não sei... Eu não tenho agora, assim, uma palavra pra descrever essa parada, não, mas é muito enriquecedor, saca? É um negócio muito... É muito gratificante. É muito grande, é muito maior do que a gente, assim, a parada que rola, assim. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Legal, Bior. Você, na verdade, está fazendo aqui para a gente, cara, meio que um puxão de orelha para nós, professores, porque às vezes a gente não para ouvir nossos alunos. E, cara, é uma realidade, assim, muito forte, muito presente nos nossos alunos, na garotada, isso tudo que está acontecendo. E é um tema forte, né? A nossa gerente de educação sempre fala que a escola é a referência da sua comunidade. E ali que estão os alunos, ali que está a garotada, e a garotada se automutila sim, a garotada tem sofrido sim de tudo isso, e, cara, vocês fazendo esse serviço, assim, de indo à escola e abrindo, conversando, ouvindo, que eu acho que é fundamental, né? Que os alunos também querem falar, cara, as suas experiências também, pra gente, é aquele puxão de orelha. Obrigado, Bior. Pô, cara, mas assim, ó, sabe que é um negócio que é muito doido, cara? Tipo assim, a gente vive um tempo hoje que é exatamente isso. A gente não. A solução para muitas das coisas, por exemplo, quando você fala, por exemplo, sobre a questão do suicídio, cara, e as organizações de saúde falam que 98% dos casos dariam para ser evitados. E isso, na maioria das vezes, é evitado com conversa. E aí é que tá o grande problema, porque a gente tá num tempo que a gente não tem mais tempo para as conversas, cara. Assim, tá tudo muito rápido. É uma correria danada. A gente acaba não tendo muitas vezes, o tempo necessário para uma conversa mais profunda. E aí, é como você falou, às vezes acontece muito próximo da gente, a gente não consegue nem notar, porque tá tudo muito num fluxo gigantesco, né, cara? Então, assim, pra gente é muito legal poder participar, mas a gente sabe muito bem, cara, que, tipo assim, a gente vai uma vez por ano ali, troca essa ideia, com outras temáticas a gente vai outras vezes no ano, mas a gente sabe que quem tá ali mesmo, pô, todo dia enfrentando também todo tipo de luta são vocês, né, cara? Então, assim, a gente, na verdade, quando vai, a gente vai com um respeito muito grande, assim, cara, por todo mundo da escola, porque a gente sabe como é que é, a gente sabe no nosso país como é que tudo funciona maluco, né, cara? O educador, ele é marginalizado pra caramba, é um negócio estranhíssimo isso, né? Então, assim, a gente vai, assim, batendo continência mesmo e tirando o chapéu pros professores sempre, cara. Sempre, assim, a gente vai com um respeito absurdo, porque a gente sabe que a gente tá ali para fazer algo para acrescentar, mas quem vai segurar o rojão no dia a dia mesmo são os professores. Isso é muito, pô, é muito doido, assim. A gente tem um respeito absurdo por vocês, cara. Show. Bjork, eu vou abrir esses minutos finais para perguntas aí da galera que está aqui na live. Pode ser? Legal. Beleza. Galera, então é o seguinte, perguntas para o Bjork. Teve muito comentário aqui positivo, cara. Maravilhoso aqui. Minha gente, vamos lá. Perguntas para o Bjork. Ele vai responder para vocês. A galera também dando aqui seus depoimentos. Legal, a galera tá aqui botando muitos comentários. A Sandra tá falando aqui para você, Bjork, acho que você não tem noção de como é um instrumento maravilhoso para os nossos adolescentes. Obrigado aí, galera. Pô, fico feliz demais.
Vamos lá, minha gente. Perguntas para o Bjork. A galera está comentando. Obrigado aí, gente, pelos comentários. Claudete falando, importantíssimo esse assunto, realmente. Precisamos ouvir mais. Obrigado, Bjork. Muito bom. Isso aí, galera. Vamos lá, perguntas. Vamos ver se aparece alguma aqui. Ah, legal, já temos aqui. Essa aqui você vai gostar, Bjork. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui na tela pra gente. Amanda está perguntando como agendar visita à escola, quando possível, é claro. Legal demais. Bom, ó, vocês me encontram aí nas redes sociais, todas elas, assim, Facebook, Instagram. Meu nome é Bjork, Biorki. É só chamar lá que a gente marca isso aí assim que puder. Assim que já tiver mais normal essa vida louca nossa, a gente vai, cara. Porque assim, para nós é como eu disse, assim, para nós é gratificante demais. Então, é só mandar uma mensaginha que a gente combina. Show. Mais uma pergunta aqui para o Bjork. Pergunta da Sabrina Teles. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou ao chegar nas unidades escolares? Cara, teve, assim, como a gente vai meio que preparado, assim. Então, tipo assim, a gente leva o som, a gente leva tudo, é só chegar e fazer. Teve algumas dificuldades que eu não chamaria nem de dificuldade, mas assim, de uma escola para outra muda muito o comportamento da molecada, né? Então teve escola que a gente foi assim, que a gente falou assim, rapaz, o que é isso? Como que esse povo conseguiu? Meninada quieta, ordenada, assim, tudo. E tem outras, assim, que para começar a atividade dá um pouco de trabalho, porque, tipo assim, a molecada tá querendo pôr fogo na quadra, e aí demora um pouco, assim, mas aí a gente solta um som, começa ali a fazer um negócio, começa a brincar, e daqui a pouco tá todo mundo envolvido. Mas eu não chegaria a chamar isso de dificuldade, cara, porque na verdade isso é legal demais, assim. Eu acho um barato. Então, tipo assim, eu não chegaria a chamar isso de dificuldade. Na verdade, assim, cara, se eu disser que tem alguma dificuldade nesse trabalho, assim, eu vou estar valorizando demais a dificuldade, assim. Não, eu acho que tudo, graças a Deus, assim, sempre fluiu de uma maneira muito natural, assim, muito fluiu, sabe? Sempre fluiu, assim. Então, não, hoje eu não encontro, assim, uma parada que eu possa falar, pô, isso é uma dificuldade, tá ligado? Não rola. Rapaz, tem uma pergunta aqui também, mas vai ser um problema ler o nome da pessoa. Se eu errar o nome da pessoa, Stanislaus, você, meu Deus, não sei de onde você é daqui do Rio, meu, me fala, por favor. Perenznak. Vamos lá. Esse é um nome diferente. É um nome diferente. Eu estou te falando aqui, rapaz, tem um pessoal com nome diferente. Existe alguma possibilidade de estender o projeto para o PEJA? A galera que estuda à noite também, Bjork. Tá. Cara, existe total possibilidade. É só entrar em contato e a gente arma isso tranquilamente, não tem erro não. Aí eu volto a falar o que eu falei naquela resposta para a moça que perguntou como agendar. Me procura nas redes ou se você consegue digitar e colocar na tela, quiser digitar o meu e-mail, marcelo.bjork@gmail.com. Manda um e-mail, a gente conversa, a gente faz tranquilamente, cara, porque a gente curte mesmo. E um negócio legal que ele falou, assim, isso, ela colocou aí o link da minha page. Um negócio legal que ele falou sobre o lance de que estuda à noite, geralmente é uma faixa etária diferente, né? E a gente, com esse rolê que a gente fez, a gente foi em escolas de crianças muito novas, de adolescentes, e a gente foi numa escola que tinha supletivo, que tinha pessoas já adultas, senhoras e senhores. E, por incrível que pareça, cara, não teve uma escola que a gente passou que não teve casos de pessoas que ou estavam pensando sobre, ou que tinham já tentado, ou escolas que às vezes até aconteceu e os outros adolescentes, outros jovens ali eram meio que marcados por isso, porque viram um amigo que estava passando por dificuldade de se suicidar e tal, cometer suicídio. Então, tipo assim, é muito legal esse lance que ele falou sobre escolas de período noturno, porque apesar de ser uma outra faixa etária, cara, não estão isentos, né, mano, desse problema que a gente vive hoje, né, cara? Isso é muito massa. Agora pintou pergunta pra caramba aqui, vamos lá. Outra pergunta aqui, ó, da Fátima Câmara, que ela é do EDI, Ricardo Costa de Oliveira. Você já se deparou com alguém que tentou suicídio? Então,
Com esses projetos das escolas, vários adolescentes depois vieram conversar com a gente e contou que tinham já, alguns até tentado, outros pensado sobre. Já teve adolescente que veio conversar com a gente que estava planejado já, que tinha tudo muito planejadinho na cabeça e tal. E, assim, esses os casos mais sérios, né? Agora, quando eu morei uma época em Belo Horizonte, e quando eu morei em Belo Horizonte, eu trabalhei numa clínica de saúde mental. Então, lá já era um negócio mais sério. Lá a gente já ia socorrer mesmo o cara que acabou de tomar 32 comprimidos e tava... Então, assim, já é um negócio um pouco mais sério. Mas nas escolas a gente encontrou isso, assim, adolescentes que vinham e falavam, poxa, eu já tentei, ou eu já pensei muito, ou, olha, eu tava com tudo planejado para fazer e tal. Infelizmente, assim, quando a gente começou os projetos nas escolas, na verdade, uma das coisas que mais me chocaram foi isso, assim. Não teve escola que a gente passou que o assunto era um assunto à parte, assim, não, tá ligado? Não teve. Todas as escolas que a gente passou, cara, tinha adolescente segurando barra muito pesada dentro de si mesmo e sem conseguir lidar com aquilo tudo. E a gente frisa muito a importância de conversar, né, cara? Nas palestras, quando a gente faz a palestra, a gente frisa muito essa ideia. Tipo assim, ó, a importância de procurar alguém de confiança e conversar, a importância de procurar alguém preparado para orientar e conversar. Porque às vezes pode ser um problema de saúde mental mesmo, uma depressão, uma parada, ou às vezes não, cara. Às vezes só pode ser muita pressão, e às vezes um papo ali que você troca já te dá, assim, uma sensação de alívio muito grande. Então é muito importante ter essa abertura, né, para trocar essa ideia, cara. E isso é o que a gente mais foca, assim, nesse lance de ter confiança para se abrir e conversar e procurar um professor, um psicólogo da escola, um assistente social da escola, seja lá o que for, para trocar ideia. Show. Mais uma pergunta aqui da Simone Cunha. Vamos colocar aqui na tela. Você tem algum retorno dos pais responsáveis do seu trabalho? E o caso específico que você já falou, você tem algum retorno de algum pai, de algum responsável? Cara, de pai, dos trabalhos na escola, de pais, não, assim, a gente tem feedback, às vezes, assim, de professores ou de diretores das escolas e tal, que comentam, assim, alguma coisa que tenha mudado ou que algum adolescente resolveu acabar. Eu lembro que no ano passado teve um caso que a gente foi e uma dessas adolescentes que falou comigo assim, olha, eu tinha tudo muito planejado e eu tô decidido a fazer isso e tal. E a gente conversou e falou, cara, pensa um pouco, conversa. E aí ela falou que ela não ia ter essa manha de conversar com a diretora. E aí eu perguntei se eu podia. Eu falei, ó, eu posso conversar com a diretora, com a psicóloga da escola. E ela me autorizou. Ela falou, não, você pode. E eu conversei. E aí essa psicóloga, da maneira profissional dela, abordou e tal a situação. E essa mulher deu um feedback sobre essa adolescente. Se ela estava sendo acompanhada, ela estava passando ali por um processo ali de acompanhamento. Então, assim, a gente acaba não tendo muitos feedbacks, por exemplo, dos pais, porque eles não estão presentes, então eles nem sabem muito qual é que é ali na escola, no momento eles não estão presentes, né? Então, assim, acaba que não, mas de alguns professores a gente já teve alguns feedbacks legais, assim, umas respostas boas, assim. Porque também é interessante lembrar que, às vezes, o filho não conta, né, isso para os pais, né? Fica meio... Cara, eu vou te falar, assim, sem medo de errar, que metade dos problemas, assim, que a gente encontrava de adolescentes que vinham conversar com a gente estava muito relacionado aos pais, né? Então, tipo assim, ou a pessoa não se via tão querida e tão amada pelo pai, ou ou o pai faleceu e a pessoa... Então foram vários casos, mas sempre a gente percebia que existia esse bloqueio de comunicação com as pessoas mais próximas, mais importantes ali para aquele adolescente. Então, assim, acaba que muitas vezes os pais não ficam nem sabendo do que aconteceu, mesmo que for uma experiência legal como essa, mas acabam nem sabendo, né? Próxima pergunta aqui, Bjork. Essa aqui que você vai gostar também. Ó, a Patrícia Miranda está perguntando, nos dê uma sugestão de como começar um projeto de rap com alunos pequenos. Cara, pequenos, assim, muito pequenos, porque assim, eu faço o trabalho da oficina de poesia dentro das unidades socioeducativas, e ali é sempre adolescentes já, né? Porém, tem alguns que às vezes vêm e não são alfabetizados, né? Já são adolescentes, mas que não sabem
escrever e tal. E aí, com esses, assim, o trabalho é mais passinho de formiga, porque eu só colho as ideias que eles têm e eu sou a mão do menino ali por enquanto, né? Escrevendo para ele e tal. Mas, assim, eu acho que quando você fala, assim, de crianças pequenas, você tá falando de musicalização infantil, né, cara? Então é muito legal, assim, trabalhar com eles coisas curtas, pequenas, porque rap é muito gigantesco, né? As letras, o lance menos complexas, assim, pegar uma batida e brincar com eles ali num verso, criar um verso, ensinar para eles e fazer, para eles irem pegando essa intimidade com o lance da música e tal. E o feedback com certeza vai ser muito legal, porque os bichinhos são muito espertos, né, cara? E eles já trozam rapidinho no que você tá fazendo. Mas eu aconselharia começar por isso. Joga umas batidas de rap, cria uns versinhos pequenos sobre qualquer coisa ali do contexto deles, ensina eles a fazer e tenta brincar com isso, assim. Eu acho que seria um início já legal. Um início massa. Show. Mais uma pergunta aqui da Kelly Cristina. Você lida bem com a carga emocional que você com certeza encontra nos adolescentes? Cara, hoje sim, assim, tipo, no começo, cara, como eu te falei, assim, eu coloquei minha arte à disposição disso, pô, desde, sei lá, cara, não sei nem explicar quando que começou esses movimentos, mas eu já trabalhei com arte dentro de clínica de recuperação, clínica de saúde mental, unidade prisional, escola. Então, tipo assim, no começo me roubava muito, assim, me roubava muito. Porque eu não sabia fazer uma blindagem, assim. Então, aquilo me afetava demais e eu acabava levando isso para minha vida pessoal, para minha casa, para os meus relacionamentos e tal. E todo mundo sentia, assim, a tensão daquilo, né, cara? Mas aí, com o tempo, você vai amadurecendo e você começa a criar um pouco de uma blindagem emocional também para você não morrer no processo, né, cara? Então, eu lembro que uma vez eu ouvi um conselho de uma pessoa muito experiente e, a princípio, pareceu o conselho mais frio do mundo. Mas depois de anos eu fui entender o conselho dessa pessoa. Ela falou assim, olha, coloca toda a tua força naquilo ali. Coloca toda a tua inteligência naquilo ali. Mas não colação naquilo ali. E para mim foi um conselho meio frio. Eu falei, pô, como assim, mano? Só que depois eu entendi o que ele quis dizer, assim, né, com esse conselho. E claro que ele não é tão literal, no sentido de não colocar o coração, assim, de não amar o que você tá fazendo. Não é isso. Mas você não deixar... Eu trabalho com adolescentes privados de liberdade, cara, e as histórias são muito fortes. São sempre umas realidades, assim, muito sinistras. E se eu deixar isso me afetar, me atrapalha no próprio trabalhar com o adolescente, né? Eu já conheci adolescente que matou a própria mãe, esquartejou a própria mãe. Então, tipo assim, se eu não aprender a lidar com isso, eu não consigo trabalhar nem sequer com esse adolescente, porque eu vou criar julgamentos, eu vou criar coisas na minha cabeça com relação àquele menino. Então, assim, eu preciso fazer essa divisão de entender que é só menino, cara. Não interessa a trajetória que traçou, ainda é um menino. Então, assim, hoje eu consigo lidar melhor com essa carga. A única coisa que eu ainda sinto muito, assim, tem dia que, mas isso não tem como lidar, é cansaço físico. Tem dia que parece que a energia do lugar, eu não sei o que acontece, mas tem dia que parece que eu bati uma laje no sol, tá ligado? De tanta canseira. Mas, assim, no emocional, hoje eu consigo blindar um pouco melhor, assim, depois de passar por muita treta. Teve uma época que foi mais pesado, que eu fiz um acompanhamento terapêutico, que me ajudou muito, assim, a terapeuta meio que me ensinou a fazer essa despressurização, né? Falou assim, ó, como se fosse um processo de despressurização, sai de lá, libera tudo isso para vir para o seu ambiente, porque senão você contamina o seu ambiente todo com aquela carga de problemas e tal. Então, assim, não é um desligar daquilo, mas é um stand-by daquilo para você poder fazer suas coisas, a sua saúde mental, cuidar do seu emocional, para poder lidar. Não é um negócio fácil, cara. É um negócio difícil de aprender a desenvolver. Mas dá para aprender, dá para desenvolver. Bacana. Pior que a gente está chegando no final aqui, cara. Te agradecer demais pela tua presença. Eu que agradeço muito. Pô, maravilhoso bate-papo, cara. Maravilhosa a tua experiência também, assim, com tudo isso, de ouvir a garotada. Pô, obrigado aí de coração, cara. Eu que agradeço demais. Quem tiver mais perguntas que não deu para fazer aqui, pode mandar lá no inbox lá que a gente conversa. E, cara, muito obrigado pelo convite, assim, e mais uma vez, assim, eu reforço o que eu já disse, muito respeito da nossa parte aqui, tanto de mim quanto por toda a equipe que trabalha junto, pelo que vocês fazem, porque vocês, como a gente falou, vocês é que seguram a bucha mesmo do ano todo, do dia a dia, e isso cara,
isso é, tipo assim, impagável e não tem palavras. E todas as escolas que a gente passou, a gente foi extremamente bem recebido pelos professores, direção. Então, a gente vê, assim, essa parada como uma parceria mesmo em pessoas que querem o mesmo fim, o mesmo objetivo, que é, de alguma forma, tocar aqueles adolescentes, aquelas crianças, para que isso fique mais forte, mais vivo no amanhã, né, cara? Toda essa temática. Então, muito obrigado por tudo aí, muito obrigado por cada escola que abriu a porta, que talvez tenha pessoas presentes aí, muito obrigado pelo convite para essa live, foi legal demais. A gente agradece, Bjork. Ó, tem gente aqui pedindo, desculpa, meu amigo, tem a galera pedindo aqui uma palhinha, pedido meu e do André também. Tem como versar alguma coisa pra gente aí, de improviso aí pra gente no final? De improviso? Tá bom, vamos lá. Então tá, vou fazer aqui agora um improviso, porque eu sou um MC e esse é o meu serviço. Eu vou falar aqui com os irmãos do Setembro Amarelo, é desse jeito que eu faço na missão, eu não ramelo, prospero. Eu mando a ideia certa, que é pra galera saber, mano, que existe ideia certa, e a ideia certa é você viver, é parar e fazer uma limpeza no HD, limpar, tirar todo o pensamento ruim, tudo aquilo que te joga para baixo pro seu fim, tirar tudo isso, apertar um delete, erguer a cabeça e viver, vida que segue. Assim é que funciona a vida, meu parceiro, desse jeito que a gente vê o valor verdadeiro para poder seguir em frente na caminhada. Deus é com a gente, vamos seguir na parada, sem problema nenhum, que o mundão tá maluco. A gente tá são e vai seguir um novo mundo, vamos criar algo diferente de agora, para o amanhã ser uma parada melhor e vigora, e a gente segue desse jeito, construindo um mundo melhor. Não é utopia não, mano, é ralar, é suor. Assim é que acontece e a coisa vai rolar. Preste atenção, é só você acreditar. Tamo junto. Obrigado, Bjork. Abraço, querido. Obrigado. Valeu demais, gente. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu, abração. Minha gente, que final maravilhoso que tivemos aqui. Eu fiquei agora até emocionado, minha gente. O André está emocionado ali também, que eu estou vendo aqui no backstage. É tudo isso, galera. Só tá assim, só estamos na segunda semana do mês da alfabetização. Olha, quinta-feira, chama a galera toda. Quinta-feira, 18 horas, vamos falar sobre neurociência na primeira infância. Quer dizer, eu não vou falar nada, vai ter um especialista que vai estar falando aqui pra gente, cola na gente, que tá maravilhoso aqui as nossas lives. Na outra semana temos o dia da inclusão e também uma roda de conversa com alfabetizadores. E, minha gente, tem uma convidada especial, não vou falar agora para vocês, porque senão eu vou dar um spoiler, não vou dar spoiler nenhum. Na última semana de setembro tem uma convidada especial também para nossa live aqui. E já estamos preparando também o mês da criança, na nossa gerência de educação. Cola na gente que está maravilhoso. Outra coisa, gente, deixa eu falar aqui para terminar a nossa live. Você, que é aluno aqui da 10ª CRE, que tem uma composição, já que hoje falamos um pouco também sobre música, se você tem uma composição, se você é aluno aqui da 10ª CRE, se inscreva lá no Festival de Música Virtual. As inscrições já estão abertas e o formulário de inscrição estão para todas as escolas. Então, você também, professor, vai lá, estimula seu aluno a fazer uma música e enviar para a gente, para concorrer aqui no Festival de Música Virtual. É só a 10ª CRE que está fazendo isso, gente. Vamos lá, vamos botar os alunos para também fazerem música. Gente, até quinta-feira, neurociência na primeira infância. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigado aí.